Questão da Unesp. Os compostos orgânicos possuem interações fracas e tendem a apresentar temperaturas de ebulição e fusão menores do que as dos compostos inorgânicos. Então, por exemplo, gasolina é um composto orgânico. Gasolina evapora com muita facilidade. Isso quer dizer que as interações entre suas moléculas são muito fracas. Sal de cozinha já é um composto inorgânico. Sal de cozinha derrete a 800 graus Celsius. Então, geralmente, nem todos, mas geralmente os compostos orgânicos têm as interações mais fracas do que os compostos inorgânicos, apesar disso não ser uma regra. A tabela apresenta dados sobre as temperaturas de ebulição e fusão de alguns hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são moléculas formadas apenas por carbono e hidrogênio. Então vamos lá. Substância metano. Metano, o seu ponto de ebulição, ou seja, a temperatura em que ele ferve, é menos 162 graus. E ele derrete a menos 182. Repare que esse número é menor do que este. Propano, ele ferve a menos 42 graus e derrete ou funde a menos 188 graus. Novamente, esse valor é menor que esse, pois sabemos que a temperatura de fusão é sempre menor que a temperatura de ebulição. Já o eteno, ele ferve a menos 104 graus e derrete a menos 169 graus. O propino ferve a menos 23 e derrete a menos 101. Então vamos lá. Na temperatura de menos 114 graus Celsius, é correto afirmar que os estados físicos das substâncias citadas são... Então, a menos 114 graus, que é a temperatura que a questão pede a nossa análise, o que teremos? Bom, metano, ele derrete a menos 182 graus, então passou para líquido, e ferve a menos 162 graus. Então vamos lá. Podemos fazer uma reta para a gente comparar os valores. Então, metano, ele derrete a menos 182 graus e vai ferver a menos 162. Menos 114 está acima de menos 162. Então, nós temos metano no estado o quê? Gasoso. Portanto, as letras A, B e C estão incorretas. Gasoso temos em D e E. A resposta ou é D ou E. Veremos a próxima. Propano. Propano, para isso nós teremos o quê? Ele derrete a menos 188 graus e ferve a menos 42. Portanto, menos 114, ele estará na fase líquida, né? Porque aqui temos sólido, líquido e aqui gasoso. Então, a menos 114, ele estará na fase líquida, ok? Então, repare novamente que já sabíamos que seria líquido, porque as opções são D e E, e D e E mostram líquido. Bom, vamos ver agora onde começa a distinção se a resposta é D ou E. A menos 114 graus, qual é o estado físico do eteno? O eteno derrete a menos 169 graus, ou seja, passa de sólido para líquido e ferve a temperatura de menos 104 graus. Então, menos 114 está abaixo de menos 104 graus. Logo, o eteno é líquido na temperatura de 114 graus. Entre D e E, nós vemos que líquido está na E. Bom, já vemos que a resposta é a letra E. Vamos apenas conferir se realmente o propino é sólido na temperatura destacada. Bom, a questão fala que propino derrete a menos 101 graus, que é o que ele derrete, passa de sólido para líquido e ferve a menos 23 graus. Portanto, na temperatura da nossa análise, que é menos 114, propino é sólido realmente. Então, resposta letra E.